Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional do dia. E hoje nós vamos falar sobre o mundo jaz no maligno. E para isso nós vamos lá na primeira epístola de João, capítulo 5, e os versículos do 18 ao 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Nós estamos vivendo dias muito difíceis na igreja. O mundo em si tem vivido dias difíceis. Dias em que nós precisamos parar, pensar e refletir se estamos ou não vivendo no centro da vontade de Deus. Sabemos ou não se estamos dentro da vontade de Deus. Hoje, nos dias em que nós vivemos, é muito fácil as pessoas serem enganadas por falsos cristos, as pessoas serem enganadas por falsas promessas. As pessoas são levadas a pensar, a fazer coisas que, ao ver delas, está correto, está dentro da Bíblia, está fazendo a vontade de Deus. Mas existem pessoas em que não acreditam no Cristo. E a palavra vai dizer que não tem como você acreditar em Deus e não acreditar e não aceitar o Cristo, o Filho de Deus. Porque é através do Filho de Deus que nós chegamos até Deus. Ou como muitas pessoas não aceitam o Antigo Testamento, e não aceitando o Antigo Testamento também está abrindo mão de crer num Deus tão soberano. Não tem como você querer ser de Deus e não aceitar o Filho, ou aceitar o Filho e não aceitar a Deus. Porque um faz parte do outro. E o mundo em que vivemos está se tornando cada dia mais sufocante para aqueles que vivem o verdadeiro evangelho, aqueles que vivem no centro da vontade de Deus. Nós vemos e temos admirado e seguido de vermos quantas coisas têm acontecido e quantas pessoas têm usado o nome de Deus para se beneficiar e dizer que está fazendo a vontade dele. Só que na realidade, ao nosso ver, ao nosso olhar mais complexo, nós vamos entender que essas pessoas estão totalmente dominadas pelo maligno. E é muito fácil. Quando nós vamos ver lá na parábola do trigo e do joio, que a pessoa vai lá e planta o trigo e ele adormece, então vem o maligno e semeia entre o trigo e o joio, e os dois crescem. E fala assim, mas por que nós não podemos tirar? Porque é perigo você tirar o joio, tirar o trigo achando que é o joio, porque os dois são idênticos. E sabe o que é mais engraçado, mais assim, impressionante? É que nos dias de hoje você não vê, você não ouve mais as pessoas falarem sobre esses temas, sobre essas relações. O que nos torna pessoas totalmente separadas das pessoas que vivem no maligno, que tem a sua vida totalmente ligada, totalmente dada a isso. E o que mais me chama a atenção é que se você for ler
Se você ler o capítulo inteiro, do primeiro versículo até o versículo 20 ou 21, existem, ele, ali no versículo 15, 16, vai estar falando do fato de você interceder por pessoas que já estão mortas e não há mais o que fazer. Mas quando ele está falando de morte, não é a morte física, mas é a morte em que o pecado se transformou em algo assim que não tem mais solução. Sabe aquela pessoa em que você passa e você conversa com ela e ela já viveu um tempo com Deus, ela já experimentou algo. É tão engraçado que existem situações em que eu falo, eu duvido que alguma coisa de errado não estava certo nessa pessoa. Porque, gente, quem já... Sabe aquela música da Fernanda Brum? Quem já pisou o Santo dos Santos não quer ficar em outro lugar. Quem já provou, quem já viveu, quem já experimentou, quem já viveu uma relação profunda com Deus, porque o que acontece nos dias de hoje é que nós não estamos mais querendo nos aprofundar na relação com Deus. Estamos em alguns momentos vivendo no superficial, quando Deus está nos chamando para viver uma vida mais profunda com Ele. Nós ficamos admirados com as coisas que acontecem, nós ficamos horrorizados com o que vem acontecendo nos últimos dias e ao mesmo tempo que nós começamos a temer pelas coisas que acontecem, nós às vezes nos distanciamos cada dia mais da presença do Senhor. E aqui, João ainda está dizendo assim, olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. No mundo, nós vivemos em um mundo, mas quando ele fala assim, não vive em pecado, é quando você reconhece que aquilo é pecado, mesmo quando você fala assim, eu sei que roubar é pecado, mas eu sempre estou roubando alguma coisa. Agora, quando você é nascido de Deus, você sabe que roubar é pecado. Então, uma vez que você sabe que isso é pecado, você não vai fazer mais. Você não vai, porque você sabe que pegar aquilo que não é seu é pecado. Então, você faz o quê? Você pede, você compra, você tenta negociar, porque você sabe que você é nascido de Deus. Quando você realmente sabe, quando você verdadeiramente sabe que você é nascido de Deus, você é separado por Deus a viver uma vida totalmente diferente. Você não faz mais as mesmas, você não pratica mais as mesmas coisas de antes. Então, se hoje nós ainda estamos fazendo, praticando, nós precisamos rever os nossos conceitos, olhar para dentro de nós e falar, Deus, onde foi que parte do caminho que eu deixei de te reconhecer como meu verdadeiro Deus, que hoje eu estou fazendo coisas que eu não fazia e estou praticando novamente. Aí João vem e fala assim, o mundo jaz no maligno, o mundo inteiro, e nós vemos cada dia que passa a maldade das pessoas em todos os sentidos, coisas que têm nos deixado horrorizados de ver como a maldade tem tomado conta da vida das pessoas. Mas existem aqueles que são verdadeiros, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são salvos, escolhidos, que foram separados por Deus e se entende que vive uma vida reta diante de Deus. Esses sim são os verdadeiros, que conhece a Deus, que é nascido em Cristo como nova criatura e reconhece o verdadeiro Deus. Sejamos sábios e possamos entender
que o mundo está inteiro no maligno, mas que nós que somos nascidos de Deus, reconhecemos Jesus Cristo e somos salvos e libertos pelo seu sangue derramado naquela cruz. Amém? Que Deus te abençoe e que nós possamos rever os nossos conceitos e voltar a nossa atenção àquilo que realmente importa, que é continuar sendo reconhecidos por Deus, ser chamados filhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.